Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu tô aqui de novo, né, para poder dar a introdução do módulo 7. O módulo 7, ele é basicamente um módulo que pode se dizer complementar, que ele serve para poder ajudar a conseguir ajuda usando o sistema Linux, certo? Aqui a gente vai mostrar um pouquinho sobre a documentação, sobre como é o passo a passo para conseguir a documentação no terminal, como funciona esse processo, se precisa de internet ou não. E essa aula aqui ela vai ser dividida em duas partes. Primeiro a gente vai ter a parte teórica e depois a gente vai ter a parte prática, que é a segunda parte da aula. Vai ser uma aula bem curtinha, certo? Então essa aula aqui é mais rápida, ela serve só para fornecer realmente uma ajuda auxiliar para o uso do Linux. E como ela é bem curtinha e tem um caráter mais informativo, eu não vou me adentrar muito em questão de explicação e eu já vou começar logo com os slides. Então, se possível, deixa o like, deixe comentários, se for possível também. E eu agradeço por vocês terem assistido o curso até aqui, certo? O próximo módulo é um módulo de conclusão, é um módulo que a gente vai só tramitar o fim do curso. No caso, os 3 professores do curso vão participar. E aí, desde já, eu gostaria de agradecer a vocês e desejar ótimos estudos, certo? Muito obrigado por estar acompanhando o curso até aqui. E aí, vamos largar de enrolação. Vem a vinheta. Bom, então, o módulo 7, né, é o módulo que a gente obtém ajuda usando o Linux. Então, no caso, eu vou mostrar aqui os recursos das ferramentas para serem utilizadas quando houver algum problema com a linha de comando ou quando houver alguma confusão. E aí, a primeira coisa que eu quero dizer é que a documentação é uma coisa muito poderosa em programas de computadores, em sistemas operacionais, porque ela ajuda a entender melhor o funcionamento do programa e a lembrar de como utilizá-lo, né? Porque ninguém memoriza todos os comandos e opções, então a gente sempre tem que estar olhando a documentação, fazendo consulta, tanto para não fazer confusão quanto para não fazer coisa errada. Para poder começar aqui, eu quero lembrar para vocês que a documentação sempre vai estar disponível de forma offline, viu? Então, não necessariamente você vai precisar utilizar a internet para utilizar o sistema. E aí a gente tem 3 tipos de ajuda, que no caso é a ajuda rápida, né? A ajuda detalhada e a ajuda de descoberta. E no caso, a mensagem aqui, né, que saber buscar ajuda é bem mais importante que decorar tudo acerca do sistema operacional. Porque o sistema operacional sempre pode ser trocado, mas se você souber procurar ajuda, você não vai ser tão dependente de alguma ferramenta ou sistema, certo? A primeira coisa que eu mostro para vocês aqui é o manual do sistema, certo? Que é o manual do sistema, a gente usa para chamar ele o comando man, que é a abreviação de manual. O man, ele é uma interface que exibe toda a documentação do sistema e ele exibe literalmente tudo sobre o que você estiver procurando. Então, quando você dá o comando man e o nome de um comando na frente, por exemplo, man espaço ls, ele vai exibir sempre na estrutura da página dele o nome e uma breve descrição do comando, vai exibir a sintaxe completa e as flags do comando, a descrição do comando, que é uma descrição detalhada, e exemplos que são casos de uso. No terminal ele vai abrir uma página nova e ele sempre vai exibir esses 4 blocos, certo? Para poder navegar no manual, você pode apertar o espaço, que sempre vai para a próxima página. Então, se seu terminal estiver imprimindo 10 linhas, por exemplo, você aperta espaço, ele vai para as próximas 10. Aí você aperta espaço, ele vai para as próximas 10. Se você apertar Enter, você vai sempre exibir uma linha abaixo, então apaga uma linha em cima e exibe uma linha a mais embaixo. Se você digitar barra e algum texto, você vai buscar, então no caso é uma função de filtro na documentação, eu não vou mostrar essa função, mas ela existe. E quando você apertar a letra Q, você vai estar saindo da interface de manual, certo?
Então, essa é a interface de manual. A gente já sabe o basicão que a gente tem que fazer. Se você digitar man espaço man, você vai exibir a documentação do manual. Então, o interessante é que tem isso. Eu vou mostrar isso na aula prática, como é que funciona, vai ser bem legal. A gente também pode fazer uma busca em toda a documentação por palavra-chave. O comando disso é o apropos. Então, você digita apropos espaço uma palavra-chave, ele vai buscar em toda a documentação aonde tem aquela palavra-chave e em todos os comandos que ele encontrar a palavra-chave no manual e na documentação, ele vai exibir para você. Então, se você digita apropos espaço network, ele vai exibir todos os comandos que tem a ver com network dentro do seu sistema operacional. Aqui, a inspiração que eu coloquei, né, é que o problema é que você sabe o que quer fazer e não lembra o comando específico, e aí a solução é sempre o apropos. Ele vai pesquisar em todas as descrições de comando, em todos os manuais, e onde ele achar aquela palavra-chave, ele salva o comando e exibe para você, para poder te ajudar a lembrar do comando que você quer executar para o que você quer fazer. Então, apropos é um comando bem poderoso dentro do sistema Linux. Se você quiser uma ajuda rápida, você pode digitar o comando e no lugar das opções dele, que no caso são as options, você usa menos help. Ele vai exibir um resumo conciso para você utilizar o comando diretamente no terminal. O legal é que ele é mais rápido que o man, ele mantém um contexto visível e ele é ideal para lembrar a sintaxe. Então, se você digita ls-help, ele vai exibir toda a documentação daquele comando no terminal e vai ficar ali visível para você. Outra coisa interessante é você saber usar a internet e a literatura. Então, temos fontes online, né, que são na internet, que é o Artwiki, que é uma documentação técnica de altíssima qualidade. Ele é útil para qualquer distribuição. Tem o Stack Exchange, Unix e Linux, que são perguntas e respostas da comunidade. Então, se você tiver um erro bem específico, alguém já tiver tido, provavelmente vai estar lá e já vai estar até resolvido, vai ter o tutorial de como você resolver. Tem o manset.org, que é a versão web do manual do terminal do Linux. Ele é formatado diretamente para navegador. E tem o tldr.sh, que ele dá dicas, e no caso de forma colaborativa, né? Então você colabora com o usuário com exemplos práticos dos comandos mais comuns, certo? A literatura que nós recomendamos nesse curso é a The Linux Command Line, How Linux Works e Unix and Linux System Administration Handbook. Vai ter mais literatura para frente, certo? Eu vou recomendar um livro brasileiro para o uso do Debian, né? O foco do curso foi o Ubuntu, mas eu vou recomendar um livro brasileiro para o uso do Debian, porque o Debian, se você sabe usar o Debian, você também com certeza vai saber usar o Ubuntu, porque, como eu disse lá no módulo introdutório, o Ubuntu e o Debian têm uma certa similaridade ali. Temos recomendações de comunidades, né, que são no Reddit a gente tem o r/Linux Questions e o r/Linux for Noobs. Tem fóruns oficiais que são Ubuntu Forums e Fedora Discussion, e tem o Discord e IRC. Tem canais de projetos específicos, a gente não vai recomendar canais no Discord por conta de não querer envolver o curso em problemas, certo? Então, o objetivo do nosso curso aqui é ter o menor problema possível com eles, literalmente, ter o menor problema possível com o curso em si, para a gente poder manter ele no ar por mais tempo possível. E temos sugestões de estudo, que no caso, para você continuar aprendendo, você tem que praticar todo dia, né? Vai substituindo ferramentas gráficas pelo terminal, para poder você ficar imerso e aprender mais. Fazer uma exploração profunda, né? Então, realmente, leia o manual dos comandos que você usa e vai descobrindo coisa mais avançada. Vai configurando servidores, fazendo projetos reais e participe de wargames, que são desafios. Tem alguns wargames sobre Linux, então é uma coisa interessante, é bom para a gente aprender, resolver os problemas via shell. E de sugestões de estudo que nós temos é isso, certo? Principalmente os wargames, porque aprender se divertindo é bem melhor. Aqui está um resumo da aula. A gente mostrou os comandos man, apropos e a flag "-help" e a internet.
O menos menos help é o mais rápido, só porque em profundidade a internet sempre vai ser a melhor, apesar de ser a mais lenta. Então aqui a gente tem esse gráfico aqui que mostra o equilíbrio entre o uso de cada opção. O fluxo recomendado é você usar o menos menos help. Se você não der conta de fazer nada com menos menos help, usa o main para detalhes mais completos, né? Se não souber o comando que você quer, usa o apropos e aí você vai buscando na internet tentando resolver os seus problemas no dia a dia. Agora vai ser a parte prática da aula, certo? Então aguarde um pouquinho que eu vou ligar aqui o meu Ubuntu e já já a gente volta. Bom, e para poder mostrar a parte prática da aula, como vocês se lembram bem, não é possível decorar todos os comandos e opções de um sistema operacional em si. Então a gente tem que ver aqui questão de documentação do sistema. Como eu disse na parte teórica, existe a interface main, que é a interface definitiva para a documentação do sistema. Então se eu der aqui um main e qualquer comando, por exemplo, main ls, ele vai exibir toda a documentação do ls, incluindo opções e etc. Então, o comando main, você pode colocar literalmente main espaço qualquer comando que você vai estar vendo a documentação dele. Então, aqui ele abriu para mim uma interface, certo? Eu tenho que apertar aqui para sair da interface. E eu posso dar literalmente main e qualquer comando, porque o main é o manual. Se eu der main, que é o manual do manual, ele vai exibir para mim a interface do manual. Então eu vou apertando o Enter e lendo, eu vou estar conseguindo ler todas as linhas das páginas do meu manual. Eu aperto o que? Para sair, se eu apertar Enter, eu vou para a próxima linha. Se eu der o manual do manual e apertar espaço, eu vou estar pulando sempre uma página e o tamanho dessa página vai ser o número de linhas impressas pelo terminal. Então eu vou estar sempre indo para a última linha que está sendo exibida. Se eu apertar H, eu vou conseguir a ajuda, certo? Que no caso aqui ele é a documentação da movimentação dentro da interface. Se eu apertar aqui, eu saio. Então, até mesmo a movimentação dentro da interface manual, ela é documentada. Então, tá tudo literalmente. O Linux é o sistema mais bem documentado do mundo. Tem documentação até para movimentação dentro da documentação. Eu também tenho como opção, no caso, o apropos. No caso não é apropos não. É apropos. Apropos é esquisito. Eu dou um apropos. O que esse comando faz? Ele é um comando usado para a gente encontrar o comando certo para o que a gente está querendo fazer. Então, se eu der um apropos e uma palavra-chave, por exemplo, network, porque eu quero dar um comando que tem a ver com rede, ele vai buscar na documentação do comando a palavra-chave e aí, se tiver a palavra-chave em certos critérios, ele vai dar soluções que tenham a ver com a palavra-chave que você colocou. Então, se eu quiser configurar a interface de rede e eu não sei exatamente qual é o comando que eu quero dar, eu dou um apropos network que ele vai listar os comandos para mim. Então, se eu der um apropos user, ele vai dar os comandos que tem a ver com o usuário, que no caso são comandos de gerenciamento de sistema. Vou dar um clear aqui. O apropos serve para isso, certo? Ele serve para você encontrar o comando certo porque você quer fazer se você não se lembrar do comando que você quer dar. Então, se eu der um main apropos, na verdade, eu vou dar um apropos main, deixa eu ver aqui, partition. Não, na verdade isso aqui vai... Eu vou fazer diferente. Vou dar um main de apropos, porque senão, se eu der aquele comando ali, ele vai gerar uma documentação
enorme. Se eu der um main de apropos, eu consigo ver toda a documentação de apropos. Consigo ver as opções de apropos também. E como vocês sabem, todo comando tem que ter opções. Passando para o próximo comando que eu tenho que mostrar aqui é o menos help. Então, se eu der um comando, por exemplo, ls, não souber a opção que eu quero, eu dou um menos help que ele vai exibir todas as opções possíveis de eu colocar no ls. Por exemplo, aqui tem o "-a", tem o "-b", tem o "-i", que são, no caso, são opções geralmente utilizadas. O "-help" também está disponível no main? Sim, eu consigo colocar aqui o "-help" e descobrir todas as opções que eu tenho no man, que no caso é no manual. E aí ele exibe um resuminho de todas as documentações, só porque, diferentemente do man, que é uma interface, ele exibe tudo direto no terminal. Ele é mais rápido, certo? Agora, eu finalizei, no caso, tudo que eu podia mostrar de comandos. Eu só gostaria de lembrar vocês que temos fontes online, certo? Inclusive o man tem um .org, que é man7.org, e eu gostaria de recomendar que vocês pratiquem, estudem, continuem aprendendo, porque apesar de eu ter mostrado só o básico aqui, o Linux tem muita coisa para poder estudar. E caso vocês resolvam usar esses comandos aqui, eu gostaria de falar para vocês que eles funcionam sem internet, certo? Então eles já estão disponíveis dentro do Linux. Então, caso vocês precisem dar um comando em algum servidor ou alguma coisa que não tenha conexão com a internet para poder fazer configuração e vocês não tenham acesso à internet por alguma razão, sempre vai ter essa documentaçãozinha disponível no próprio sistema operacional. Agora, eu gostaria de finalizar a aula, certo? Então, gostaria de desejar bons estudos, caso vocês queiram estudar. Eu gostaria de pedir para que, se vocês quiserem que eu grave alguma coisa mais específica do que só o básico, vocês deixassem nos comentários. Por favor, se inscrevam no canal e deem um like, certo? E muito obrigado pela atenção, pessoal. A próxima aula vai ser a aula de conclusão do curso básico, e o que a gente for gravar depois ou for fazer depois vai ser sempre extra, certo? Então, isso vai depender muito do engajamento. Eu gostaria de agradecer e até a próxima, pessoal.